Meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, e no caso específico de hoje, muito bom ano de 2023. Relembro a todos que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular, que o coloquem na horizontal, porque a nossa exposição não é apenas verbal, mas ela se utiliza também das telas que iremos mostrar como suporte ao que iremos expor. Bem, como vocês estão vendo na própria tela, o tema que nós colocamos de forma geral tem como título Tempo de Recomeçar. Recomeçar porque estamos recomeçando 2023 e, na realidade, estamos muitas vezes recomeçando muito mais dentro da nossa vida, começando uma série enorme de atividades que são marcadas pela virada de cada ano. Bem, em particular, em 2023, ou em especial em 2023, para cada uma das nossas exposições, nós vamos indicar um livro que serviu de base para a nossa exposição ou está relacionado ao tema que nós estamos expondo. E hoje nós vamos começar com um livro que tem o título exatamente de Tempo de Deus, que é do nosso amigo Raul Teixeira, que muitos talvez o conheçam e outros não. É um grande médium, palestrista, orador, de Niterói, do Rio de Janeiro. Tem vários livros já psicografados, e um deles é exatamente esse, que tem o título de Tempo de Deus. E ele exatamente disseca os diversos tempos que nós, muitas vezes, encontramos na nossa existência. Tempos de estarrecimento, tempos de medo, tempos de violência, tempos de escândalos, tempos de solidão, tempos de espera. São tempos em que ele analisa e sempre faz uma comparação com o que nós estamos vivendo e aquilo que a doutrina espírita nos orienta. Então, é um livro muito bom que nós aconselhamos. Nesse mesmo livro, no prefácio, ele define parcialmente o que seja o tempo. Ele diz, é o que está na tela, o tempo é paciente. Por quê? Porque ele testemunha nossos gestos de nobreza ou de sombras. Ele vê os episódios ou eventos das nossas vidas com santa calma. Ou seja, o tempo não apenas nos acompanha desde o berço até o túmulo, mas nos acompanha de antes do berço e depois do túmulo. Então, o tempo não é apenas paciente, ele é infinito, tanto num sentido quanto, na realidade, no outro. Mas perguntaríamos para você que está nos ouvindo, o que é o tempo? O Raul deu uma definição: tempo é paciente. O tema é tempo de recomeçar. Mas que tempo é esse? Dois grandes expoentes da doutrina espírita vão nos ajudar a responder duas perguntas. Uma nós já fizemos: o que é o tempo? Tivemos uma resposta parcial do nosso amigo Raul. A outra é: quantos anos você tem? Parece uma pergunta sem sentido. Todos nós sabemos quanto tempo temos. Será mesmo?
Esses dois expoentes da doutrina espírita, um deles é o Santo Agostinho, que é também um expoente da Igreja Católica, viveu no século IV, é um dos grandes doutores da Igreja, um dos 4 grandes doutores da Igreja, e ele é um dos expoentes no Livro dos Espíritos. Várias perguntas, inclusive a última do Livro dos Espíritos, que é a questão de como você fazer para se conhecer. Ele estudou, quando vivo, quando reencarnado, o que é o tempo. E ele tem uma frase que é aparentemente uma brincadeira, em que ele diz: se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntarem, eu já não sei explicar. Bem, ele estava brincando, porque ele tem um tratado, digamos assim, clássico, dentro da doutrina católica, do que seja o tempo. Mas nós procuramos, dentro da doutrina espírita, definições do que seja o tempo. Uma delas nós já vimos: tempo é paciente. Guardem, nós vamos utilizar isso. 2 outras definições nós julgamos importantes para nós. Uma relaciona tempo com renovação, que é da nossa amiga Amália Domingos Sola, que é foi uma médium espanhola. Tem vários livros clássicos, certo? Um deles é Memórias do Padre Germano, que é onde nós tiramos a expressão, em que ela relaciona tempo é renovação. E o outro é do nosso amigo Humberto de Campos, que todos nós conhecemos. Num dos seus livros, no último capítulo do livro, Pontos e Contos, em que o título tem exatamente Ano Novo, ele relaciona que tempo é um tesouro. Então, nós temos 3 definições até agora. Tempo é paciente, tempo é renovação e tempo é tesouro. Muito bem. Quantos anos você tem? É a segunda pergunta. O nosso amigo Galileu Galilei não é apenas um expoente dentro da doutrina espírita, e é expoente por quê? Porque um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, que é a Gênese, teve uma contribuição fundamental do Galileu Galilei, ele como espírito, através do nosso amigo Flammarion. Então, uma parte importante da Gênese veio do Galileu Galilei. O Galileu Galilei, quando encarnado, isso há 400 anos atrás, ele foi um dos marcos, digamos assim, do início de uma renovação, uma revolução na física, na matemática, na astronomia, em particular. E esta revolução é muito conhecida, em particular, porque ele quase foi, pela Inquisição ou pela Igreja Católica, levado à morte. Por quê? Porque ele, como astrônomo, como matemático, como físico, ele era professor de universidades europeias no tempo dele, ele afirmava que a Terra não era o centro do universo, como a Igreja e o mundo acreditavam até a época dele. Aquilo foi um escândalo. Passados 400 anos, a gente poderia perguntar: mas como é que pode, certo, um homem ser ameaçado de ser levado à fogueira por dizer que o centro é o Sol e não a Terra? Poderia, mas é claro que o centro, certo, do sistema solar é o Sol e não a Terra. Mas não era assim visto. Podemos perguntar: mas como é que tinha pessoas que pensavam dessa forma 400 anos atrás? Mas hoje tem pessoas que imaginam que a Terra é plana. Como é que pode que a Terra é plana, a Terra é redonda? Certo? Os astronautas já não tiraram foto, os satélites já não tiraram foto, os aviões já não tiraram foto, a Terra não é redonda? Mas tem gente que hoje acredita que a Terra é plana. Ou então imagina que o homem não chegou na Lua. Como você não viu?
que o homem chegou na Lua, trouxe rochas da Lua, né? Não acredito. Então, são situações em que a gente fica pensando e compreende por que 400 anos atrás o nosso amigo Galileu Galilei, certo? Quase desencarna, queimado pela Inquisição, porque estava trazendo ao público, certo? Uma nova verdade, que era a verdade que a Terra não é o centro do universo. Muito bem. Quando ele já estava bastante idoso, um dos seus alunos, seus discípulos, chegou para ele e fez a seguinte pergunta. A pergunta que está na tela. Quantos anos você tem? E ele responde. Eu devo ter de 8 a 10 anos. O rapaz, e observem a tela, o quadro que está mostrando do nosso amigo Galileu Galilei é exatamente retratando esse diálogo entre um discípulo e o Galilei. Ele diz, mas não é possível, o senhor tem cabelos brancos, barbas brancas, como é que pode ter 8 a 10 anos? E ele responde, em realidade, eu tenho os anos que ainda me restam, porque os anos que eu já vivi, já não os tenho mais. Da mesma forma como as moedas que já gastei, já não os tenho. Tenho apenas as moedas que estão no meu bolso. Aí o rapaz retruca. Não entendi. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que, na maioria das vezes, nós damos importância demais para o passado. Mas o que eu tenho são os anos a viver. E se eu for inteligente, eu tenho de valorizá-los ao máximo, esses tempos, porque ainda posso fazer muito de positivo. O tempo é um tesouro. As moedas. Parte das moedas já gastei. Parte das moedas ainda tenho. Agora eu perguntaria para você que está nos vendo e ouvindo. Quantos anos você tem? Sobre a ótica do Galileu. Quantos anos você tem? Você poderia me responder, não sei. Eu também não. Certamente o plano espiritual sabe quantos anos você tem. Quantas moedas ainda estão no seu bolso? Quanto tempo ainda você tem antes da partida? Quantos anos você tem? Ninguém sabe. Por isso mesmo que você tem que ser, como ele diz, inteligente. Tem que utilizar esse quanto tempo você tem da melhor forma possível. Nós vimos 3 definições. Tempo é paciente. Tempo é renovação. Tempo é um tesouro. Por que que o tempo é renovação? Por que que o tempo é um tesouro? Com a história e o diálogo e as perguntas ao nosso amigo Galileu, já vimos parcialmente por que que o tempo é um tesouro. O tempo é esse tesouro que eu vou gastando. As moedas que eu vou utilizando, elas vão diminuindo no meu bolso. Mas vejamos primeiro por que o tempo é
a renovação. O nosso amigo Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, no primeiro capítulo do livro, chama-se Recomecemos. Foi em função do título deste capítulo, deste livro, do nosso amigo Emmanuel, que nós demos o título do nosso trabalho. Recomecemos. É necessário recomeçar. É tempo de recomeçar. E ele diz lá que o janeiro a janeiro, esse ciclo de janeiro a janeiro, que se repete todo ano, ou perfazendo um ano, ele indica que você pode sempre recomeçar. Porque se ele não se repetisse, não haveria o ré, ou o começar de novo. Por isso que recomecemos. O título do capítulo e do nosso trabalho não é tempo de começar. É tempo de recomeçar. Ou seja, começar de novo. O problema, primeiro, e ele coloca, é que para você, para eu, para todos nós, começarmos ou recomeçarmos, é preciso desvencilhar do inútil. O que é isso? Desvencilhar do inútil. Vamos dar um exemplo, uma comparação. Todos nós aqui, ou grande parte, tem um celular, tem um computador, tem um tablet, né? E quase todos os dias nós desligamos e ligamos. Desligamos e recomeçamos o computador ou o celular. Muito bem. Sempre, e em particular no computador, quando nós ligamos o computador, o que ocorre? A gente diz que o computador demora um certo tempo. Ele está reiniciando, ele está iniciando. Sabe aquela rodinha que fica assim? Tá. Leva um certo tempo. A rodinha fica marcando que o computador está ligando. O que na realidade está acontecendo? Por que, com o passar dos anos, esse tempo de reiniciar aumenta? Dá para você ir no banheiro e voltar e o computador está. Por quê? Porque quando nós ligamos o computador, uma série de programas, ou no celular de aplicativos, eles foram escolhidos por nós, isso é importante, para eles estarem vivos na tela quando eu precisar. É o Word, é o Excel, é o Waze, certo? São programas ou aplicativos que o computador tem que carregar. Quanto maior for o número de programas ou aplicativos a serem carregados, mais tempo vai levar. O problema é que, com o passar dos anos, eu vou aumentando o número de programas ou aplicativos que eu quero. Portanto, aumenta o tempo. Então, se diz que o computador, o aplicativo, está pesado. Trazendo para a nossa vida. Nós, em cada mudança do ano, fazemos uma série enorme de programações, de reprogramações, do que fazer, do que realizar, o que esperamos encontrar no ano seguinte. O problema é que, passando 1, 2, 3 dias, a gente já se sente cansado de recomeçar. Por quê? Porque nós trazemos, no ano anterior, uma série de programas
uma série enorme de sofrimentos, desilusões para o novo ano. Então, a gente já chega no começo pesado. São os ressentimentos, as mágoas, os desencontros, as perdas que estão lá atrás e que passou para 2023 e que eu carrego de novo. Então, esse recomeço fica, como no computador, pesado. É por isso que ele diz, para que você consiga recomeçar, você precisaria se desvencilhar do inútil. Desvencilhar do programa que você não usa, do aplicativo que você não usa. Aliás, essas são as orientações que a gente vê no computador, no celular. Tem programas feitos para apagar o que você não usa, para torná-lo mais rápido. E isso que nós precisaríamos fazer na nossa vida. Temos programas para apagar o que nos faz pesados, lentos, amargos, entristecidos, negativos. É como diz o André Luiz, que está na tela de vocês, e ele faz uma comparação, eu fiz com o computador, ele faz com uma árvore. Ele diz, as árvores não têm um ciclo de recomeçar? Primavera, verão, inverno. Como é que nós vemos isso? Ele diz, observe, as árvores, para recomeçar, elas deixam caírem as folhas. Elas não carregam as folhas velhas para o novo ciclo. Esse é um ponto importante para nós entendermos que o tempo é uma renovação. Mas, na realidade, até agora, nós vimos como começar esta renovação, este recomeço. Estão vendo a tela? Estão vendo uma ampulheta? A ampulheta está viva. Estão vendo que ela está girando? A ampulheta é um mecanismo de medida de tempo usado há séculos. Mas esta ampulheta que está na tela de vocês tem uma visão maior. Nós estamos denominando de ampulheta da vida. Por quê? Nós diríamos, vendo a ampulheta, eu posso estar vendo o passado, o presente e o futuro. Vendo a ampulheta, eu posso ver quem são os completistas ou os não completistas considerados dentro da doutrina, ou seja, aqueles que completam o seu tempo corretamente de vida e aqueles que não. Vendo a ampulheta, eu posso ver quem são os suicidas e quem não é o suicida. Conseguem ver? Não vamos explicar hoje. O que nós queremos hoje é que vocês vejam que tempo é um fluxo. Estão vendo? A areia passando de cima para baixo, do futuro para o passado, por meio do presente. O tempo é um fluxo permanente, inalterável, contínuo, como o fluxo de um rio. Agora, o tempo pode parar? Vocês poderiam dizer, mas é uma contradição. Você acabou de dizer que o tempo não para, que o tempo é um fluxo. E você faz a questão, o tempo pode parar? Nós diríamos sim, o tempo pode parar. Na realidade, o tempo não para. Quem para é você. Se você gira a ampulheta na horizontal, para o fluxo de areia, de cima para baixo. Mas o tempo continua. Quem parou foi você. O que significa isso?
Isso pode ocorrer você estando na espiritualidade e você estando na matéria? Sim. Na espiritualidade, uma quantidade inumerável de espíritos estão parados no tempo. Alguns poderão dizer, mas é você que está falando isso. Não é. Nas mesas mediúnicas, nos livros com depoimentos, o espírito fala, relata, como ele estivesse no Brasil colônia, no Império. O fluxo continuou, mas ele parou no tempo. Parou no tempo por quê? Porque ele não se desvencilhou do inútil. Ele continuou preso no tempo em que viveu, no tempo em que ele mandava, no tempo em que ele tiranizava, no tempo em que ele era grande, no tempo em que ele foi morto, crucificado, torturado. Ele parou naquele tempo. Ele não conseguiu continuar no tempo e recomeçar, porque ele está carregando ainda hoje o passado dentro dele, o que já foi. Ele não conseguiu se desvencilhar do passado. Então ele fica parado. A quase totalidade daqueles espíritos que o nosso amigo André Luiz mostra que existe no umbral, eles estão parados no tempo. Por quê? Porque estão carregando ainda o que foram. O que faz a vida para resolver este problema? Reencarna. A reencarnação é você colocar a ampulheta na vertical. O fluxo se reinicia. Você é jogado no rio da vida. Então, a reencarnação é um processo de recomeço, de reutilização do tempo. O problema é que muitas vezes a gente reencarna pesado. Em vez de nós desvencilharmos do inútil, nós carregamos as dores do passado. E como é que elas se refletem no presente? Com temperamentos, com tristezas sem razão, com pessimismos, com materialismos. É o recomeço sem se desvencilhar do inútil. E isso ocorre apenas com o que está desencarnado? Não, com o encarnado também, conosco. Muitas vezes a pessoa para no tempo. Como? Ela se alheia da realidade. Ela morre sem desencarnar. Então ela entra em quadros de pessimismo constante, de depressão crônicas, onde exteriormente ela está viva, mas interiormente ela está pesada. Da mesma forma como o espírito não se desvencilhou do passado, ela muitas vezes não se desvencilhou de uma perda, de uma enfermidade, de uma mágoa. Então ela para no tempo. Então recomeçar o ano fica difícil. Fica pesado. Recomeçar. Recomeçar. E por que o tempo é um tesouro? O tempo é um tesouro. Por quê? A nossa amiga Amália disse que o tempo é renovação, que nós acabamos de ver. Ela, neste mesmo livro,
ela diz: imagine que um indivíduo disponha de todos os tesouros do planeta. Todos os tesouros do planeta. Mas, sem tempo à sua disposição, nulo seria o seu poder. Ou seja, imagine que você é o homem mais rico do mundo ou o mais poderoso do mundo. Mas, de repente, não mais que de repente, quantos tem? Quanto você tem de idade? E constata que você tem 0. Portanto, o seu poder é nulo. Poderiam alguns dizer, isso é filosófico. Não é. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um depoimento, não é uma mensagem, é um depoimento de uma rainha, a rainha da França, em que ela diz, estando desencarnada, quando eu me vi desse lado, eu percebi que o meu tesouro, o meu reino, o meu poder desapareceu, sumiu, não sou nada. Isso é o depoimento de uma rainha desencarnada. A história nos retrata um depoimento de uma rainha encarnada, não francesa, mas inglesa, Elizabeth I. A Elizabeth I foi a antecessora da Elizabeth II, que acabou de morrer, certo? A gente, quando fala antecessora, imagina que é imediatamente antes. Não é, certo? Os títulos nobiliárquicos, os títulos reais, eles não seguem uma sequência, eles seguem uma sequência ordinal, mas não temporal. Então, a rainha Elizabeth I viveu 200 anos antes e foi uma das maiores rainhas inglesas, um tempo de vida enorme, 200 anos antes da Elizabeth II. E era no final da existência, próximo da sua morte. Ela vira-se para as pessoas que estavam ao seu redor, parentes, padres, médicos, e diz: eu dou metade do meu reino por mais 30 segundos de vida. Ela perdeu o reino em todo e desencarnou. Então, uma constatou que todos os tesouros, metade do seu reino, não conseguia comprar 30 segundos de um tesouro chamado tempo. É por essa razão que o nosso amigo Chico Xavier dizia, quando encarnado, e ele dizia porque ouvia depoimentos de espíritos, espíritas em particular, desencarnados, que a questão mais afetiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, do tempo não bem utilizado, do tesouro não bem multiplicado. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Poderíamos pensar, mas isso é Humberto de Campos, é a Amália, é o Chico falando. Isso será que o Cristo falou? Isso. Falou. Falou. No Evangelho de Lucas, tem uma frase do Cristo que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? Normalmente, esta frase é utilizada exatamente para destacar que muitas vezes você multiplica os bens externos. Mas não se vê que muitas vezes, quando ele diz o que tens ajuntado, e as pessoas só entendem o ajuntado muito externo. Nós podemos ter ajuntado nada interiormente. E aí estamos ferrados. O que ocorre como a rainha de França. Ela se vê na espiritualidade num estado miserável. Não exteriormente, mas interiormente. Ela não ajuntou nada interiormente. Isso foi o que, na realidade, o Galileu quis falar
o discípulo dele, quando ele diz aproveitar inteligentemente o tempo que ainda nos resta. É multiplicar os tesouros através do tempo íntimos. Porque vai existir um tempo, como diz o nosso amigo Carlos Drummond de Andrade, poeta, ele diz, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite friou, e agora, José? Como a dizer, e agora? Vai acontecer, a festa acabou, a vida terminou. Se você morresse, mas você não morre, mas eu não morro, ninguém morre. E agora, José? Quanto tempo você tem? De repente, não mais que de repente, como diz o Vinícius, faz-se do amigo próximo, distante, faz-se do parente, do amigo, da esposa, próximo ou distante. De repente, não mais que de repente. Exatamente por isso que nós queremos ver o que fazer com esse quanto tempo você tem. E nós vamos utilizar um artigo, não é uma mensagem, de um grande amigo nosso, que chama Giacomo Góes. Ele foi um grande escritor, um grande orador e espírita. Viveu aqui em São Paulo, desencarnou há 2 meses em Aracaju, e que ele, em diversos dos seus livros, mais de 30, em artigos de jornal, em particular, num desses artigos, o título é Enquanto Você Ainda Pode. Quantos anos você tem? Ele diz, eu sempre digo, e não me cansarei nunca de dizer, que após a bênção da vida, a bênção maior é a bênção do tempo. E é exatamente destacando a bênção do tesouro do tempo, a bênção da renovação do tempo. Mas, enquanto você ainda pode, quanto tempo você tem? E ele, no artigo, destaca, enquanto você pode, preserve a saúde, valorize o trabalho, cultive a amizade, mantenha firme a esperança, livre-se de mágoas e ressentimentos, que é o pesado, que é o que nós não deixamos para trás. Selecione as palavras, estabeleça um critério entre o ser e o ter, ou seja, entre os seus tesouros externos e os seus tesouros internos. Realize a plástica na imagem da sua alma. O que será isso? Será que eu posso usar um botox na alma? Será que eu posso fazer uma cirurgia plástica na alma? A alma enruga? Um dia nós conversamos sobre isso. Enquanto você pode, mantenha a alegria e a fé e estenda as suas limitações. Cada uma desses, enquanto você ainda pode, seria um tema. Nós vamos ver apenas um, porque o nosso tempo está acabando, para destacar. Enquanto você ainda pode, procure manter a esperança para enxergar a beleza de todas as cores e ouvir a harmonia de todos os sons. Procure manter a esperança para enxergar. Por quê? Eu posso não ser cego e não ser surdo e não enxergar aquilo que está ao meu redor e nem ouvir aquilo que me fala. Como entender isso? Para isso eu preciso de esperança. Quem nos vai fazer uma explicação é um outro escritor, chamado Rubem Alves, em que ele faz uma comparação
entre o que é otimismo e o que é esperança. Ele diz, o que está na tela de vocês. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera no lado de dentro. Isso é otimismo. Observe, nós diríamos, otimismo é quando exteriormente está tudo bom e isso se reflete para dentro de você. E o pessimismo? O pessimismo é quando exteriormente é primavera, mas interiormente é inverno. Sempre. Otimismo e pessimismo. Ele faz uma comparação entre otimismo e esperança. E esperança? Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Então, esperança é quando, mesmo estando inverno do lado de fora, você consegue manter a primavera dentro de você. Isso é esperança. Por isso que ele compara com o otimismo. O otimismo é quando está tudo bom fora, e isso se reflete para dentro de você. O pessimismo é quando está tudo bom fora, e isso não se reflete para dentro de você. Porque dentro de você, você permanece num estado negativo. E esperança? Esperança é quando, ao contrário do otimismo, tudo lá fora pode estar amargo, mas você consegue manter-se dentro doce. Isso é esperança. É essa esperança que faz com que eu enxergue a beleza de todas as cores e a harmonia de todos os sons. Não é enxergar as cores, ouvir os sons. É a beleza das cores e a harmonia dos sons. Para eu conseguir ver a beleza e a harmonia, eu preciso ter as fontes borbulhando dentro. Mas é mais do que isso. Existe uma esperança que é vitoriosa e existe uma esperança que é ociosa. O que é uma esperança ociosa e o que é uma esperança vitoriosa? Quem nos responde é o nosso amigo André Luiz, é o nosso amigo Emmanuel. O nosso amigo André Luiz nos responde o que é uma esperança vitoriosa. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar, ou seja, aquela que não fica parada no tempo, que fica continuamente no fluxo. E esperança ociosa é simples divagação. É aquela que está parada e vendo o tempo passar. Como entender melhor isso? Quem não vai nos explicar é um outro grande escritor, um professor, pedagogo, Paulo Freire. Ele diz: esperança é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é se juntar e fazer algo de belo. Isso é a esperança vitoriosa, sintetizada nas palavras do André Luiz, que não deixa de trabalhar. Ou como diz o Paulo, esperança do verbo esperançar. Então nós, muitas vezes, temos esperança, mas temos a esperança ociosa. Esperamos que os milagres aconteçam,
Mas os milagres acontecem dependendo do meu trabalho e da ajuda de Deus. Exatamente por isso, que o nosso amigo Jacome, num dos seus livros, Caminho da Redenção, que é o segundo livro dele, ele define o que é esperança para ele. Mas observe que cada frase de esperança tem um mais. Esperança é a antevisão do futuro, todos nós, certo? Imaginamos que realmente esperança, eu antevejo algo que eu almejo que ocorra, que venha a acontecer. Mas ele coloca vírgula, mas quando se edifica no presente, é o não parar. Eu realizo alguma coisa no tempo. Esperança é a presciência da felicidade, ou seja, a antevisão de algo positivo para mim. Uma alegria, uma felicidade. Mas quando a semeamos nos testemunhos do amor, esperança é prêmio, sim, mas para quem soube conquistá-la no sacrifício das ativas realizações, é a esperança vitoriosa. É a esperança, esperançar, do Paulo. Esperança é recompensa que virá, mas para quem fez por merecê-la. E ele completa. Esperança é privilégio de quem produz. Nós diríamos, esperança é uma conquista de quem ora, trabalha e serve continuamente no tempo, com paciência. Essa é a nossa definição de esperança. Conquista, orar, trabalhar, servir. Todos os nossos amigos, Jacob, André Luiz, o Emmanuel, o Paulo, o Rubens, destacaram o esforço, o trabalho, a persistência, o permanecer no fluxo. Nós acrescentamos uma palavra a mais: com paciência. Por quê? Porque não existe esperança sem paciência. Somos nós que estamos falando. Sim, e também o Emmanuel. Como está na tela de vocês, não há esperança sem paciência. Por quê? Porque paciência é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. E o que é isso? É a esperança vitoriosa. Esperança é você confiar em Deus, trabalhando e não atrapalhando. E quando que a gente atrapalha? Quando a nossa esperança, em vez de ser vitoriosa, é ociosa. É por isso que o nosso amigo Jacome diz: esperança é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desate os nós que a vida nos apresenta. Esperança é aquela força mágica, nós diríamos, que no tempo, com paciência, com a ajuda de Deus e com o nosso trabalho, a gente consegue desatar os nós que nós trouxemos de outras vidas, ou mesmo dessas, de uma forma equilibrada. Portanto, meus amigos, enquanto você ainda pode, quantos anos você tem? Estenda as suas limitações, desenvolva o poder dos seus talentos, enxergue o infinito, desafie os obstáculos, vença todas as montanhas, afaste-se da ilha do comodismo para a conquista da maior glória humana, a saúde do corpo e a pureza da alma.
Um grande abraço a todos. Que nós possamos realizar em 2023 um recomeço mais leve. Um recomeço em que eu possa efetivamente utilizar o tempo como renovação. Que eu possa multiplicar os tesouros do tempo dentro da vida que nós vamos encontrar em 2023. Um grande abraço e nos vemos no futuro.